porque o Depay não está satisfeito com as críticas que ele tem recebido e ele fica meio incomodado, que ele diz ali nos bastidores, né? Porque parece que o colocam como um dos culpados pela crise no Corinthians. E isso incomoda o Depay. Ou seja, é um Depay que está incomodado. Agora, deixa eu falar uma coisinha também. Se está incomodado com crítica, meu amigo, então vai ganhar salário mínimo para trabalhar aí em algum lugar. Porra, o cara ganha mais de 3 milhões de reais por mês, quase 4 milhões de reais por mês, e não quer ser criticado, e não quer ser questionado. Eu ganho muito menos e sou xingado todo dia, e para mim vale a pena, tá? Pelo que eu ganho, pelo salário que eu ganho, pode xingar, pode me criticar, eu tô cagando e andando. Agora, um jogador do tamanho do Depay ficar chateadinho porque está sendo criticado com opinião pública, vai se preocupar em jogar futebol e quando for tirado do time ficar no banco de reservas para ajudar o time, em vez de ficar incomodado com crítica. Na boa, eu acho isso ridículo, mas já é mais uma crise dentro do Corinthians e outra, tá? De acordo com o UOL, jogadores estão incomodados no vestiário com Dorival Júnior, tá? Dorival Júnior já aumentou a cobrança depois do último jogo. Tem muito jogador incomodado, de acordo com o UOL, com o trabalho do Dorival Júnior. A torcida está incomodada com o trabalho do Dorival Júnior, que é muito ruim o trabalho do Dorival Júnior, por enquanto, no Corinthians. Como foi na seleção brasileira, que foi seu último trabalho antes do Corinthians. E aí é aquilo, é brincadeira, o velho Vamp. A gente brinca, né? A gente se zoa. Esse é o espírito aqui no Bate-Pronto e sempre vai ser. Mas, cara, parece que muda a diretoria do Corinthians e não muda o fato de fazer o torcedor de bobo, Vamp. Fazer o torcedor de otário. Vem o tal do Osmar Stabile, que é o presidente interino do Corinthians, e aí ele fala o seguinte, olha isso, eu banco o Dorival Júnior. Dorival Júnior está bancado, ele continua, mas no futebol é sempre um dia após o outro, né? Tudo pode acontecer, em qualquer empresa você não sabe se vai manter ou não o seu emprego, e futebol é resultado. Olha o que o cara diz. Ele diz que ele banca o Dorival Júnior e depois ele deixa claro que ele não banca nada. Porque os resultados do Dorival Júnior no Corinthians são ridículos, por enquanto. Se ele está dizendo que futebol é resultado, que por enquanto ele banca, mas que tudo pode acontecer, o próprio Dorival Júnior, o velho Vamp, está vendo que ele não está nada bancado pela diretoria do Corinthians. Diretoria? Que diretoria? A gente não sabe nem quem, no momento, está o vice-presidente comandando o Corinthians. Tudo vai se resolver a partir do dia 8, 9 de agosto, quando se vai definir se o ex-presidente Augusto Melo volta ou se ele não volta e ter novas eleições pelo Conselho para ver quem vai ser o novo presidente. Então, com quem você vai se reportar? Será que essa pessoa que você vai se reportar da diretoria vai estar daqui a 3 semanas no clube, daqui a 2 semanas? 3 semanas? Então, esse é um problema muito sério. Você não saber quem é que você deve satisfação, quem você tem que se dirigir. Hoje, no momento, é Osmar Stabile. A gente não sabe daqui a 2, 3 semanas se vai ser Augusto, quem vai ser o presidente. Então, quem é o diretor de futebol? O Dorival está respaldado por quem? Não está tudo muito vazio. O Fabinho Soldado também é um funcionário do clube. Também não sabe se vai ficar, se mudar a diretoria. Então esse problema, né, esse problema político no Corinthians atrapalha muito, porque fica todo mundo tonto. De repente você tem um acordo com algum atleta ou algum dos seus agentes para poder pagar. Com quem eu vou me dirigir? É o Osmar? Ele vai estar daqui a 2 semanas? A palavra dele vai valer? A palavra do Augusto vai valer? Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe até que se chegue o dia 8 ou 9 de agosto para que tenha essa votação para ver se o Augusto volta ou será afastado de vez. E aí o Conselho convoca novas eleições e aí vai ver quem levanta a mão para ser os novos candidatos. Então, muito complicado.
Em relação ao Depay, o que foi assinado lá, quem sentou e fez o contrato, que nem o Flávio fala, o Depay não ligou para vir para o Corinthians. Alguém foi atrás dele, lá na Europa, no seu staff, e botou as exigências. Eu quero isso. E toparam, assinaram e tem que cumprir com essas obrigações. A parte de campo é culpa só do Depay? Não, você mesmo fala, ele é um atleta que ganha mais e tal, ele tem que resolver tudo. Não, mas é um conjunto de coisas. Eu vi o Coronado sendo muito cobrado porque foi muito caro. Mas quem foi que assinou também? Os privilégios que o Depay tem, está lá no contrato. Está lá em contrato e tem que ser cumprido. A parte de campo, o Corinthians, de fato, né, depois dessa volta aí, dessa parada por causa do Mundial de Clubes, fez 3 jogos, perdeu para o Red Bull Bragantino em casa, busca uma vitória lá diante do Ceará e perde do São Paulo. Futebol vistoso? Nada. Está sem seu principal jogador, o Yuri Alberto, com a lesão. O outro que se esperar muito é o Depay e o Garro, que também dizem aí que tá louquinho para vazar. Então, me parece que um dos elencos mais caros, folha de pagamento mais caro, está entre as 5, não condiz com o elenco que tem. Quando você fala assim, o elenco do Palmeiras é caro, o elenco do Flamengo é caro, o do Cruzeiro agora também não está barato, né? Mesmo com a saída do Dudu. Mesmo não jogando um futebol de seus olhos, mas você vê atletas dentro desses plantéis, aí você fala, não, é para ser caro mesmo. Dentro do Corinthians eu não vejo atletas para o Corinthians ter essa folha de pagamento entre os 5, mas também não está entre os 10 piores elencos. A condição na tabela aí que está hoje, para mim é isso aí. 19º, 8º. Ninguém às vezes quer ir para a Libertadores, mas a Libertadores vem porque pela quantidade de clubes que você pode classificar. 6, depois tem aquela repescagem, mais 2, 8, aí vai ver quem é campeão da Copa do Brasil, quem é campeão da Libertadores ou até mesmo da Sul-Americana, que te dá vaga. Então, muito complicado. O Dorival, de fato, ainda não engatou. Você botou ali 14 jogos, 6 vitórias, 4 derrotas, 4 empates, 52% de aproveitamento. Mas o futebol jogado, eu acho até que a equipe do Ramon Dias criava mais. O Corinthians continua tomando gol dentro do ano. Tomou gol pra caramba na pré-Libertadores, tomou gol pra caramba na Sul-Americana, tomou gol no Campeonato Paulista de quase todo mundo. É uma das defesas mais vazadas do campeonato. Então tem essa dificuldade toda. Mas a parte política, em você não saber quem se dirigir, por exemplo, assim, os clubes que são SAF. Quero começar a falar com o Notex. Os M lá de Minas. Aí tem o dono lá do Cruzeiro, dono aí do supermercado. No Flamengo você sabe quem é o presidente. O Vasco, com todo problema não, todo mundo sabe se está certo ou não, mas todo mundo sabe que é o Pedrinho. Né? Fluminense a gente sabe quem é. O Corinthians ninguém sabe quem é o presidente. Um time desse tamanho ninguém sabe quem é o presidente do Corinthians. Se é Augusto, quem vai ser, quem não vai, a quem você cobra, quem é o diretor mesmo de futebol que vai estar ali à frente. Que nem o Palmeiras tem, os rivais têm. Sabe quem é o presidente do Santos, sabe quem é o presidente de São Paulo. E o Corinthians vive essa draga aí. E isso vai para dentro de campo e aí tem que abrir o olho bastante. Abrir o olho bastante para não disputar, para não cair. Eu acho que tem elenco para ficar aí, entre os 19º ali, quem sabe beliscar uma pré-Libertadores, que isso não quer dizer que você esteja na Libertadores, que a gente viu esse ano. Foi eliminado pelo Barcelona, teve dificuldade de passar lá da universidade, lá da Venezuela, e essa briga política que está no clube. Agora, botar tudo na conta do Depay, não. É um plantel que outros jogadores também têm que jogar bem. A zaga do Corinthians é uma mãe. Os defensores do Corinthians é um convite ao prazer, que nem fala o nosso amigo lá da outra emissora. Eu até entendo, Rota, quando você fala do Depay, que você fala, não foi ele que aceitou lá, que assinou. Ele colocou lá no contrato que ele queria bônus, que ele teria um salário surreal. Ele colocou no contrato. Mas então ele podia colocar no contrato também, não quero receber críticas, fico incomodado quando sou criticado. Porque aí, pelo amor de Deus, cara, o cara ficar incomodado com a opinião pública porque ele está sendo criticado,
Porra, é o que eu falei pra você ontem e eu repito, ele é o cara do time. Ele vai ter que ser o escudo do time. Sempre foi assim. Sempre. Qualquer time, quando o time é criticado e tá mal, o medalhão é o mais cobrado. É o mais cobrado. A gente vai lembrar do Diego Ribas, pô. Quando chegou no Flamengo, que todo mundo fala da volta por cima, jogaram pipoca nele no aeroporto, cobraram dele. Por quê? Porque foi a grande contratação e naquela época o Flamengo não entregava. Já tiveram vários outros casos de cobrança. Agora mesmo, o Vitor Roque no Palmeiras é muito mais cobrado do que os outros. Por quê? Porque foi o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. No Atlético Mineiro, se o Hulk não fosse um monstro e sempre tivesse um bom momento, ia ser ele o cobrado se o time tivesse mal e ele mal. Mauro César Pereira é um Depay que se mostra incomodado. Agora, por outro lado, também um presidente interino que não se ajuda, né, Mauro? O cara que fala que banca o treinador. Eu vou até colocar essa declaração do presidente aqui, antes de passar para o Mauro César Pereira, porque isso é chamar o torcedor de idiota. Ele diz o seguinte, Mauro, o Osmar Stabile, o Dorival tá garantido. Essa foi a primeira declaração. Pronto, agora o cara tá firme. Aí depois ele diz, assim como tá garantido o Fabinho Soldado. Até quando você tá garantido no seu emprego, aí ninguém sabe. Olha isso, cara. Não dá para prever o futuro. Futebol é resultado. Eu não posso dizer o que vai acontecer daqui para frente. Ou seja, ele está garantido. Eu não posso dizer o que vai acontecer daqui para frente. Estou como interino até o dia 9, mas observando tudo o que está acontecendo. O clube não está largado. Temos que confiar nas pessoas que estão nos cargos e acompanhar de perto. O presidente não joga futebol, mas tem que ver o resultado. Precisamos chegar em bons resultados. Parece comédia pastelão, né, Mauro? O cara diz que está garantido, depois diz que não pode prever o futuro, que não sabe até quando o emprego da pessoa está garantido. Isso é o Corinthians. Hoje, uma comédia fora de campo. O que falar sobre essa declaração do presidente? Está muito claro, Mauro, que o Dorival está na berlinda, merece estar na berlinda, e outra, esse incômodo aí do Depay com as críticas. O Dorival está na berlinda é meio que óbvio, né? É o modus operandi do futebol brasileiro, futebol mundial, no Brasil mais acentuado talvez, que é time de mau momento, o técnico fica ameaçado. Foi criada uma expectativa exagerada em relação ao Dorival, eu acho. Até falamos sobre isso aqui, é curioso, né? Porque o técnico foi muito mal na seleção, de repente o São Paulino queria o Dorival, porque queria que saísse o Zubeldia, que ele entrasse. O corintiano queria o Dorival, porque estava sem técnico. Acabou indo para o Corinthians. Não acho que o Dorival seja o único problema, evidentemente. Sobre o Depay, eu tenho uma sensação de que ele, assim, se acha às vezes mais importante do que o clube, se é grande demais para o clube. É uma sensação apenas. Mas acho que ele não tem razão, não. Ele não tem jogado futebol que justifique o investimento. Ao mesmo tempo, parece que não estão pagando em dia, né? Aí também ele passa a ter razão. Ou seja, não dá para criticar o jogador se o clube não cumpre também suas obrigações. O Flávio sempre fala isso, né, Flávio? Que se o Corinthians não paga, ele não pode cobrar nada. Mas aí o Depay, ele não foi num treino, né? A gente lembra disso. Ele não foi num treino porque ele não estava sendo pago. Aí ele vai numa reunião com a diretoria no dia seguinte, que ele também não tinha ido ao treino, faz um acordo provavelmente com a diretoria e vai treinar. Depois vai para o jogo. Agora, é muito problema dentro de um clube só, num período só, né, o Flávio? Você tem presidente que sofre impeachment, presidente interino que diz garantir treinador, mas que não sabe o dia de amanhã, que futebol é resultado. O grande craque do time, que já pela terceira vez consecutiva se mostra incomodado dentro do Corinthians e que não vem sendo pago como combinado. Outros jogadores insatisfeitos com Dorival Júnior no vestiário. Ou seja, não tem nada acontecendo de bom hoje dentro do Corinthians, Flávio. Boa tarde, filhado. Boa tarde. Eu estava falando, estava lembrando das novas faturas do cartão corporativo do Duílio. Caramba, Vamp,
Ele precisava de remédio para ereção do Willian. Do Willian é jovem, cara. Do Willian ou... Não, do Willian. Ô, louco. Mas um veneno... Do Willian é jovem, mas um veneninho mais para ajudar, não... Não, mas eu fiquei meio assim, falei, mas o do Willian, pô. Né? Lá em Fortaleza, veio uma bala lá de remédio para ereção. Então, mas, cada um sabe de si também, né? Mas eu fiquei meio assustado com isso aí e tal. Agora estão os cartões corporativos rolando para lá e para cá e tal. A coisa tá feia, viu, Pilhada? A coisa tá complicada lá. É assim, o Depay não é melhor que ninguém e ninguém gosta de ser criticado. Agora, a partir do momento que não paga, velho, não dá, né? Quando não paga, não tem jeito. Eu falo sempre, o Depay só veio pro Brasil para ganhar dinheiro e tá muito certo. Você vai para um trabalho, claro que você gosta do que você faz, né? O Depay gosta de jogar futebol. Mas basicamente você vai porque você é um pai de família, você vai resolver suas contas, sua vida. Aí se querem te pagar uma fortuna, ótimo, melhor pro profissional. E aí subentende que o clube vai tirar proveito daquele dinheiro que ele está gastando de alguma forma. Aí você não recebe, aí já acabou qualquer tipo de conversa, né? Não tem jeito. O ideal seria, no meu modo de entender, fazer um acordo, pagar o que deve pro Depay, ver se ele abre mão do restante do contrato e ter logo, porque não dá. Não dá pra ficar nesse negócio de não paga o cara, aí o cara fica louco da vida. Pô, ele tá aqui por causa da grana, ele veio por causa... Como qualquer um. Por exemplo, se o Wesley for lá pra Roma, claro que ele quer morar em Roma, então, mas por quê? Porque vai ganhar mais dinheiro, claro. Só o Arias que vai pra ganhar menos, né? Mas aí é coisa de cada um. Mas normalmente o cara vai pra ganhar dinheiro, o cara vai porque ele quer ser profissional, ele quer... E mais ainda, se você sai do Brasil pra Europa, você quer ter um mercado maior. Quando você sai da Europa pro Brasil, não tem uma exposição maior. Então você vai realmente para ganhar dinheiro. O cara vai para a Arábia porque ele quer tomar sol no deserto, ele quer ganhar dinheiro. E aí, se não paga, é complicado. Então, sabe, eu entendo que a coisa tá mal conduzida a partir daí. E acho que o Duílio precisa vir a público explicar por que ele precisava de remédio. Tão jovem, cara. Eu conheço o Duílio desde menino. O Duílio eu achei que era o Andrés, cara. Não, tudo. Eu acho que o Andrés também teve também. O Andrés não sei. O Duílio tão jovem, cara. Achei esquisito, mas enfim. Cada um sabe. Gente, como você é ridículo. Mas, Mauro, já que ele levantou esse assunto, sempre com o seu deboche tradicional, isso mostra um pouco da zona que é o Corinthians, ó. Porque, de acordo com uma reportagem do GE, o Corinthians pagou uma série de produtos e serviços para o uso pessoal do ex-presidente durante a gestão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves, que comandou o clube de 2021 a 2023. A lista de compras é variada, tendo cerveja, cigarro e até mesmo remédios para disfunção erétil. Olha como o Flávio é ridículo. Os gastos para fins pessoais constam em relatório de despesas e declaração do Corinthians, com recibos de 26 de setembro de 2023 a 31 de outubro do mesmo ano. Toda despesa apresentada na planilha é justificada por uma nota ou cupom fiscal em anexo. O GE atestou a veracidade deles no site da Secretaria da Fazenda. Mauro, é uma zona o Corinthians, mostra que já é uma zona há um bom tempo, né? E aí passo para você e Flávio, vou no pânico e já volto. Mauro César Pereira. Essas questões aí, sinceramente, não me interessam, não. Tu não achou legal? Contar essa história aí foi... Não, é problema deles, né? Aquela coisa, né, cara? Cartão corporativo é sempre um problema, né? Puta, vou te contar. E os caras dão um mole desse, né? Fiquei chocado com ele, viu? Não pode dar um mole desse também, né, cara? Pô, compra essa parada com outro cartão pra não dar um mole desse. Eu vi em outro programa também, mostrando a fatura do gasto do Andrés também com o mesmo remédio. Tá feia a coisa aí. Comprado, pô, o Corinthians tá deixando os caras... Tem que comprar remédio pra ter tesão pra dirigir o clube, né? Tesão tá foda. Mas eu vi também com o Andrés, também tinha também. Também tinha? Tinha também na fatura. Nós, né? Tinha. O clube está à deriva já há muito tempo, né? Isso aí assim, é uma história que entra até pro folclore, né? Mas que só ilustra o momento delicado do Corinthians, né? Não só, como se não bastasse o endividamento colossal, você tem uma série de histórias, digamos assim, um tanto quanto constrangedoras até, né? Que correm paralelamente e que dão motivo aí para o torcedor rival até tirar sarro, né? Do torcedor do Corinthians, que não tem nada com isso, né? Nesse aspecto aí, não tem nada com isso. Mas, enfim... E aí a derrota para o São Paulo no final de semana piora as coisas, embora seja uma rotina do Corinthians perder para o São Paulo no Morumbi, né? Impressionante como o Corinthians é frágil jogando contra o São Paulo como visitante.
Não arruma nada, né? Muda técnico de um, muda técnico de outro e invariavelmente está perdendo. Dificilmente consegue algo que não seja sair com derrota do Morumbi. E foi assim novamente, né? Então fica assim impasse. E o pior é que o Corinthians já está fora das competições da Conmebol e vai ter o Palmeiras pela frente na Copa do Brasil daqui a menos de 2 semanas, 10 dias, né? Na semana que vem, daqui a 8 dias. Hoje é terça, daqui a 8 dias. Se for eliminado pelo Palmeiras, ele fica só no Brasileiro. Campeão. Não dá a menor pinta de que possa ter uma arrancada para o título. Brigar por vaga na Libertadores? Para quê? Para fazer como no ano passado, que arrancou a vaga e depois foi eliminado. Quase caiu para a Universidade Central, aí caiu para o Barcelona de Guayaquil. Aí depois foi para a Sul-Americana e foi eliminado ali, no grupo do América e do Huracan. Ficou pelo caminho, não disputa nada. Será que há motivação até para o torcedor? Não, vamos atrás da vaga na Libertadores. Se o cara for um pouquinho frio, racional, cara, ano passado ele foi atrás da vaga na Libertadores, depois foi um fiasco. Então, a Copa do Brasil pelo menos é um mata-mata, você tem a chance de avançar. O Corinthians tem bons jogadores, né? Embora a equipe não venha bem, tem até um elenco muito caro para a situação econômica do clube, mas a situação é essa, pode em poucas semanas piorar. Já perdeu para um rival, se perder para o outro nesses 2 jogos de mata-mata, o que é mais provável, o Palmeiras é um time melhor, tem um momento melhor do que o Corinthians, é o favorito, evidentemente, no confronto, em 2 jogos. Se acontecer, ele fica só no Brasileiro, aí vagando pelo Brasileiro, sem muito objetivo, sem muito rumo, sem muita perspectiva. Mas é tudo reflexo da crise fora de campo, né? Ela estoura dentro do campo. Não tem como. Não tem nenhum presidente efetivo, né? O presidente é um interino, o outro quer voltar. Ninguém sabe, isso falando até dia 8. Assim, não é aqui uma defesa, nem uma crítica, nem um elogio. Mas quem está no poder, até se quiser tomar medidas importantes e drásticas na gestão do clube para tentar colocar a casa em ordem, não sabe se vai ficar. E nada garante que mesmo que os sócios optem pela saída do Augusto Melo, que o atual presidente fique. Porque vai ser uma votação indireta entre os conselheiros. Ele é um Os sócios não vão poder votar, é só os conselheiros. Só o conselheiro. Ele claramente é um candidato, claro. Sim. Mas nada garante que ele será Ele vai escolhido. permanecer. Então, qualquer medida que tenha que ser tomada é até difícil, de fato. A gente tem que admitir. Se vai ter capacidade ou não de melhorar as coisas, essa é outra história. Mas como é que você vai corrigir se você não tem nem a certeza de que vai continuar? Então, assim, esse hiato aí, esse buraco aí no tempo, enquanto o Corinthians fica sem definir o seu futuro, agrava mais a situação. Aliás, assim, tem vários clubes aí com problema, né? O Atlético Mineiro também está com muito problema financeiro, a dívida da SAF é grande, o Botafogo é um mistério, sem balanço até hoje, né? A gente fala muito do Corinthians, eu estou falando sobre isso, que o Corinthians fala dos outros clubes. A gente fala dos outros clubes. O Fluminense vendeu agora o Arias aí também porque precisa de dinheiro. Mesmo com cota de mundial, precisa de grana. Todo mundo está achando que aquela cota, Maldo, chegou a se falar 300 e poucos milhões. Mas tem os impostos. Tem os impostos. Pesados. Os impostos. Do Tio Sam. Do Tio Sam chega a 30%. 40%, algo assim, né? Então, é bem complicado. Mas agora, o caso específico, falamos aqui, a pauta é o Corinthians no momento. É uma situação muito difícil. Assim, não vai sair disso. Não adianta espernear, protestar. Tem que consertar. Agora, para consertar, tem que definir quem vai ser o presidente, quem vai estar no comando, e essas pessoas têm que ter boa vontade, coragem e capacidade. Se não forem capazes, chamar quem é capaz, contratar profissionais capazes de gestão e falar, olha, qual o projeto? Não é trazer o Fred Lúcio, que nem fizeram na piada, é trazer uma equipe, contratar pessoas capacitadas e falar, olha, o clube está quebrado. Como é que a gente recupera essa empresa? Corta aqui, corta ali, corta aqui, corta ali. É isso que funciona. O modo cheio de clientes, né? E começamos aqui a pagar as dívidas. Quais são as dívidas de curto prazo? Começa a pagar. Vamos renegociar a dívida. Eu te devo tanto, pago tanto, tudo. Renegociar e não pagar a renegociação. Exato. É de maluco. E você precisa ter gente que chegue e que fale, olha, aqueles lá saíram, agora somos nós estamos aqui e temos... tentar recuperar a credibilidade. Porque qualquer credor que o Corinthians procure hoje, sabendo dessas histórias, o cara fala, vou negociar contigo para quê? Você combina e não faz? Hoje eu estava vendo 2 coisas hoje. Por exemplo, se o Augusto estivesse hoje no poder comandando, ele estaria praticamente 1 ano e 8 meses, indo para 8 meses. Lembra que ele contratou a empresa que fez a auditoria do Flamengo? Ninguém sabe de nada, né? Sim. Ninguém sabe de nada. Hoje eu estava vendo pela manhã que tentou trazer o Biel, mas o Sport que não quis liberar, mas liberou agora para o Atlético Mineiro. Dizendo que lá é mais confiável, mesmo com a dificuldade que tem, porque lá é uma SAF, vai diretamente a uma pessoa e tem um comando. Por mais que tenha dificuldade, sabe quem é. Sim. E aqui no Corinthians não liberou. Eles não quiseram, mesma operação. Sim.
É falta de credibilidade, né? As pessoas não acreditam que vai cumprir, que vai pagar. Então a situação é muito difícil, é muito delicada. A gente fala sobre isso há muito tempo. É bom lembrar que quando o Augusto subiu no começo do ano passado, falou que ia contratar o Gabriel Barbosa, acabou a farra, né? Acabou a farra, que não foi ele, foi outro dirigente que falou isso. É o Rubão. E o torcedor se ilude com essas coisas. Mas, cara, o futebol hoje não cabe mais essa coisa do cara chegar. Lembra, o Eurico Miranda, em 2015, voltou à presença do Vasco. O respeito voltou. Aí ganhou o Campeonato Carioca. Pô, o respeito voltou. Rebaixado de novo no final do ano, a Série B do Brasileiro. O primeiro rebaixamento com o Eurico Miranda foi o único, né, com ele. O primeiro do Vasco com o Eurico foi aquele. O Vasco tinha caído com o Roberto. Embora o Eurico tivesse participação também naquele caos que era o Vasco. Mas era o Roberto o presidente. Aí o Eurico teve o rebaixamento no currículo. Então todo aquele discurso, aí veio o cara da 777, perdeu para o Flamengo. Não teremos mais um clássico com essa disparidade técnica e tal. A empresa quebrou. Quer dizer, então, chegar e falar, qualquer um fala. É preciso medidas duras e realistas para esses clubes todos. Não tem jeito. Não tem como você estar todo endividado e manter um elenco tão caro. A nossa vida é assim, né? Na nossa vida... Lógico. Como é que você está endividado, está quebrado, você vai ter carro novo, vai fazer viagem para o exterior, vai comprar coisas caras? Não vai. Se você comprar, você vai aumentar a tua dívida. Então vai chegar uma hora que a corda vai apertar teu pescoço. Você vai perder tudo. Por que no Corinthians não aconteceu até hoje isso? Não aconteceu o colapso financeiro porque o clube é muito grande e fatura muito. Então ele consegue respirar por aparelhos. Mas você vê que, uma coisa óbvia, ele não compete com seus rivais. Ele não compete com o Palmeiras. Não tem condição. Não tem condição. Simples assim. Se você quiser ver a situação do Corinthians e entender, é só olhar para o seu rival. Para um deles, né? Que é o Palmeiras. Compete? Não compete. Ganhou o Paulista. Ganhou o Paulista, circunstancialmente. Pode ganhar até nesse mata-mata. Pode ganhar esse mata-mata, pode acontecer, porque tem jogadores... mas o Palmeiras que é campeão de um monte de coisa. E o Corinthians é campeão de nada nos últimos anos. Isso não é coincidência, gente. O que a gente falou do Vasco, pega o rival, o Flamengo, a mesma coisa. É uma coisa meio tão óbvia. E acho que passa da hora do torcedor ter um pouco mais de perspicácia, digamos assim, e nessas horas... não ficar com raiva de quem faz a crítica, de quem fala sobre isso, do repórter que faz a matéria, mostrando os números preocupantes, e sim questionar as pessoas que estão no poder. Agora, o remédio para curar uma crise financeira dessa é amargo. É cortar custo, é ter time barato durante um tempo,